Abramos novamente a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Neste mês, como anunciei, desejamos olhar mais de perto este assunto e aqui, especialmente neste capítulo, o apóstolo Paulo dá uma atenção especial, porque é um assunto de suma importância. Nenhuma religião fala tão claramente a respeito deste assunto como o cristianismo. Ressurreição. Paulo diz: eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O evangelho é a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus. E Paulo sintetiza esta boa notícia, dizendo: olha, o que eu lhes ensinei é o que eu também recebi. Eu recebi basicamente isto, verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo ou de conformidade com as Escrituras. Isto é de extrema importância. Porque ressurreição pressupõe morte. A morte, ela antecede, nesse sentido, logicamente, a ressurreição. Nós não podemos falar de ressurreição sem que falemos de ressurreição de quem experimentou morte. Pois ressurgir é uma maneira de dizer que a morte foi vencida. E logo em seguida ele diz: ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Logo em seguida ele fala das aparições de Cristo. Mas eu quero, para introduzir a temática da ressurreição, usando este mês de abril para falar sobre o tema Viva a Ressurreição, falar nesta noite sobre ressurreições, no plural. E deixar claro para vocês que a Bíblia nos fala de 3 tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição é a ressurreição de Cristo. Esta, a ressurreição das ressurreições. O segundo é a ressurreição espiritual, que nos torna nova criatura em Cristo Jesus. E a terceira, a ressurreição dos mortos, também conhecida como ressurreição dos últimos dias. Primeiro falemos então sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é narrada nos evangelhos. E há riqueza de detalhes. De maneira que Mateus, também Marcos, Lucas e João se ocupam em falar deste evento. E colocam este evento especificamente 3 dias após a morte do Senhor Jesus. Então, segundo os evangelhos, no dia específico da Páscoa do ano 30, o Senhor Jesus morreu. Ele foi chicoteado, foi crucificado e às 3 horas da tarde rendeu o Espírito. E João nos diz com detalhe, dizendo que ele então clamou com muita força e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento houve trevas, o véu do templo se rasgou e a Bíblia diz, Mateus nos relata, que alguns ressuscitaram. E o Senhor Jesus foi sepultado no final daquela tarde por José de Arimateia.
E tendo sido deixado lá o sábado inteiro, na madrugada do domingo, um anjo poderoso, vindo de Deus, removeu a pedra do sepulcro. E o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. E o que faz a ressurreição de Jesus ser especial, única, é que Jesus Cristo é o único que ressuscitou, de verdade. Todas as pessoas que, porventura, experimentaram algum tipo de ressurreição, elas foram ressuscitadas provisoriamente. Por exemplo, Elias vai à casa de uma viúva. E esta viúva dá alimento a ele e esta viúva tem um filho. Acontece que estando Elias ali, o menino morreu. E Elias ora a Deus e diz: Senhor, afligiste até esta mulher? E ele então ora ao Senhor e o menino ressuscita. Mas a ressurreição do filho da viúva de Sarepta foi uma ressurreição para a morte. Ele estava morto, voltou a viver, tempos depois morreu de novo e não ressuscitou de novo. Isso aconteceu com o menino que Eliseu também ressuscitou, o filho da sunamita. Tendo Eliseu se hospedado na casa de uma mulher em Sunem, tempos depois esta mulher teve um filho, esse filho veio a morrer. Eliseu subiu ao quartinho, orou com o menino e o menino foi trazido novamente à vida. Mas tempo depois, o menino virou um homem e este homem morreu e não ressuscitou mais. Eliseu foi sepultado, também morreu. E quando estavam sepultando Eliseu, houve lá uma querela, uma confusão, uma invasão, e estava havendo também um sepultamento, e um homem caiu ali no sepulcro de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Mas aquele homem também morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E a filha de Jairo também morreu e não mais ressuscitou. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Uma mãe chorava a morte de seu filho. Jesus disse a ela: não chore. Quando eu vou fazer um velório, eu vejo pessoas falando para os entristecidos: não chore, não chore. Eu pergunto para essas pessoas: você vai ressuscitar o morto? Então não mande as pessoas não chorar. Jesus falou para as pessoas não chorar porque ele ia ressuscitar o morto. Agora, se você não vai ressuscitar o morto, deixa as pessoas chorarem. Então, quando você for ao velório, tenha pelo menos a sensatez de não pedir para os que choram parar de chorar, deixe-os chorar. A tristeza é uma demonstração de que aquela pessoa era amada, que aquelas pessoas que choram amavam de verdade aquele que está falecido. Jesus fala: não chore, então toca no caixão e o menino é ressuscitado. Mas depois ele morre. Jesus ressuscitou Lázaro. Já há 4 dias morto. Jesus ordena que tirem a pedra e Jesus chama Lázaro para fora. Ele é bem específico em dizer Lázaro, só o Lázaro dessa vez. E ele ressuscita Lázaro e Lázaro vem para fora e ele é recebido e tempo depois Lázaro também morre. A Bíblia não relata, mas como mortal que era, um dia ele também morreu. E não ressuscitou. Assim também Dorcas, Eutico. E pela história da igreja, quantos outros tiveram experiências similares? Quantos outros experimentaram a morte e ainda foram trazidos à vida e posteriormente morreram de novo? Mas a ressurreição de Jesus é uma ressurreição definitiva.
Ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, porque a ressurreição dele é a base da nossa ressurreição. É porque ele ressuscitou que nós ressuscitamos. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. João capítulo 20 nos conta alguns detalhes da ressurreição de Jesus. E é bom olhar para esses detalhes. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não havia compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Às vezes a gente lê o texto e não compreende os detalhes. Os orientais têm o costume de, ao falecer alguém, envolver esse alguém em um lenço, um lençol. Eu fui a um sepultamento islâmico de uma família que tinha um parente islâmico. Eu fui ao sepultamento. E nós colocamos os nossos mortos em caixão, mas os mortos ali com um terno, com uma roupinha bonitinha, né? E tal. Um dia eu fui no sepultamento de um motoqueiro colocar uma jaqueta de motoqueiro, né? Eu acho que o rapaz lá do cemitério deve ter roubado aquela jaqueta. Não deve ter ficado com aquele homem. Nós fazemos isso, que é o nosso procedimento normal. Mas eles tinham o costume de lavar o morto e envolver o morto em um lençol de linho de muitos metros. E uma vez envolvido, eles passavam alguns produtos que endureciam aquele tecido, de maneira a formar como se fosse um casulo. E somente o rosto da pessoa fica para fora. Consegue imaginar isso? Como se fosse o casulo de uma lagarta de seda, somente com um cortezinho onde fica o rosto. E sobre o rosto do falecido, eles dobravam um lenço e colocavam depois que o falecido era sepultado. Então estava o corpo de Jesus. E quando Pedro chegou naquele sepulcro e entrou, o que ele viu? Você já viu bicho da seda, depois que eles tiram o bicho da seda de dentro do casulo, para então fazer, o casulo fica vazio, mas intacto. Olha o que João está dizendo que Pedro viu e o que ele viu. Eles viram a mortalha intacta, Jesus saiu dela. Mas tem mais um detalhe. Havia um lenço sobre o seu rosto, não havia? E João disse, ele dobrou o lenço, colocou de lado. E João anotou esse, mais um sinal do Senhor Jesus. Porque antigamente, os servos tinham seus escravos. E eles então sentavam à mesa para almoçar, ou jantar. E estava ali a janta, o almoço, a refeição. E ele então pegava um lenço. E esse lenço ele usava para limpar-se. Se por acaso, por alguma razão, ele precisasse sair para fazer alguma coisa,
para que os servos soubessem se ele iria comer de novo ou não. Ele tinha um combinado com os seus servos. Se ele deixasse o lenço bagunçado, o servo poderia recolher a comida. Estava dizendo, eu terminei, não volto mais. Mas se aquele senhor pegasse o lenço e dobrasse e colocasse de lado, o servo não mexia na comida, porque a mensagem era, eu não terminei ainda, eu voltarei. E Jesus dobrou o lenço e disse para eles assim, ó, eu vou voltar. E João anotou isso e nos transmitiu. Porque o Cristo ressurreto subiu aos céus, mas um dia voltará. E a ressurreição de Jesus é relatada nos evangelhos. E algumas pessoas perguntam, como você pode provar a ressurreição de Jesus? Provar é questão científica. Nós não somos cientistas. E nós não cremos que o cientificismo é dono de toda a verdade. Ouçam bem. Francis Bacon não é a última palavra em termos de verdade. O método científico serve para provar as coisas que estão no âmbito científico, de causas e efeitos. Mas não explica tudo, porque há muito mais entre o céu e a terra do que a ciência possa explicar. Nós cremos na ressurreição porque cremos no relato daqueles que foram testemunhas desta ressurreição, os discípulos. Eles não viram o momento que o anjo desceu. Os soldados viram. Domingo que vem falarei sobre os soldados. Mas os discípulos não viram a pedra sendo rolada. Os discípulos não viram Jesus saindo da tumba. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles conversaram com ele por 40 dias. Comeram com ele. E sabe qual é o maior testemunho da ressurreição de Jesus? É que o Cristo ressurreto passou a viver dentro deles. Um professor estava ensinando na escola dominical e falava sobre aquele incidente em que Jesus vai com 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando chega em Emaús, Jesus se senta à mesa e aí então quando Jesus parte o pão, os discípulos reconhecem que é Jesus e Jesus some diante deles. E aí o professor perguntou para as crianças, para onde Jesus foi? Ele esperava que as crianças dissessem, para o céu. Mas uma criança disse, Jesus entrou neles. Você, eu, nós somos a maior evidência da ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não está vivo lá no céu unicamente, ele está vivo em mim, ele está vivo em você. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Paulo chega a dizer, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã, estamos perdidos, somos os mais infelizes dos homens sobre a face da terra. Porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã também é a vossa fé. Mas Paulo diz, mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso. A ressurreição de Jesus é a ressurreição das ressurreições. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, porque agora ele vive pelos séculos dos séculos. Amém? A segunda ressurreição é a ressurreição espiritual. Vamos comigo em Efésios capítulo 2. Paulo escreve a esta igreja e diz, outrora, antes de conhecermos a Cristo,
nós estávamos mortos. Efésios 2, versículo 1. Ouçam bem, irmãos. Não é amortecido. Não é enfraquecido. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente, porque estávamos desconectados de Deus, separados de Deus. Se você pegar um galho e arrancar da árvore, aquele galho por algum tempo parecerá vivo. Mas se pode dizer dele que já está morto porque a vida não passa mais por ele. Assim são aqueles que aqui estão neste mundo, mas não estão conectados com Deus. Parecem vivos, mas estão mortos. Porque a morte é a separação da fonte da vida e Deus é a fonte da vida. Paulo diz aos Efésios: vocês estavam mortos. Sabe por quê? Porque vocês estavam separados da vida que flui de Deus. E vocês viviam segundo os principados que operam neste mundo. Vocês viviam como vivem os filhos da desobediência. Vocês eram, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas no verso 4, Paulo diz: mas agora, queridos, que vocês creram em Cristo. Agora que vocês receberam a Cristo em seus corações. Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, porque Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui eu enfatizo algo que é de suma importância. Quando nós cremos em Jesus, algo maravilhoso aconteceu conosco. Algo tremendo, o maior de todos os milagres. A morte de Jesus passou a ser a minha morte. O sepultamento de Jesus, o meu sepultamento. E a ressurreição de Jesus, a minha ressurreição, a sua ressurreição. É por isso que em Cristo nós somos nova criatura. Nós éramos velha criatura, separados da vida de Deus, mortos em pecados, mas agora, quando cremos em Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. A experiência dele não foi só dele, é minha, é nossa. É isso que está dizendo o seu texto. Não tem como não dizer isso aqui. Ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos, pois em Cristo nós somos tornado nova criação. Verso 10. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Quando eu nasci de meus pais, recebi deles vida biológica. Mas quando nasci do Espírito, recebi vida espiritual. E para receber a vida espiritual, eu fui ressuscitado com Cristo. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Romanos capítulo 6.
A partir do verso 1, Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você ressuscitou com Cristo. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Nosso espírito ressuscitou com Ele. E já somos nova criação. Aguardamos a redenção do nosso corpo, que se dará no último dia. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 a 13. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 11 a 13, ele diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Entenderam? Você nasceu de novo porque você morreu e você ressuscitou com Cristo. E nós que somos nova criação, gememos, ansiando pela manifestação da nova criação de Deus, quando o universo todo será feito de novo para nós que já nascemos de novo. Aquilo que se diz em Apocalipse capítulo 20 e 21. Quando há novos céus e nova terra, já é dito a respeito de nós, porque nós somos os herdeiros do novo céu e da nova terra. E só herda o novo céu e a nova terra quem é nova criatura. Nós nos tornamos nova criatura porque não somos mais deste velho mundo. Nós pertencemos a outra dispensação que ainda há de vir, quando o Senhor fará tudo novo de novo. A última ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11. A ressurreição do último dia. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E se por acaso viermos a morrer, ressuscitaremos pelo mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Paulo diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Porque naquele último dia, quando o anjo tocar a sua trombeta, os que estiverem vivos serão transformados. Num piscar de olhos. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Carta de Paulo aos Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Paulo instrui aqueles irmãos que acreditavam que já não havia mais esperança para os que morreram. Eles aguardavam o retorno de Jesus. Mas enquanto aguardavam, alguns irmãos faleceram. E eles não sabiam o que dizer aos familiares dos que faleceram. E Paulo então escreve esta carta e diz para eles: irmãos, verso 13, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. O cristão não morre, ele dorme. A experiência da morte do cristão é diferente da experiência da morte do não cristão. E Jesus retrata dizendo assim: e morreu Lázaro e foi levado ao seio de Abraão. Talvez Lázaro nem foi sepultado. Mas quando fala do rico, a Bíblia diz: e morreu o rico e foi sepultado. E logo em seguida dizendo: e estando em tormentos, viu Lázaro que estava no seio de Abraão. O profeta Daniel, no capítulo 12 de seu livro, verso 2, ele diz assim: e naqueles dias ressuscitarão os mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Mas todos ressuscitarão. E no Apocalipse nos diz que a ressurreição dos salvos, a ressurreição daqueles que experimentarão a vida eterna, se dará no retorno do Senhor Jesus Cristo. Enquanto que a ressurreição dos ímpios se dará 1000 anos depois, por ocasião do julgamento do grande trono branco. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. E a segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação eterna. Mas todos ressuscitarão. Mas voltando ao texto de Paulo, ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não fiquem entristecidos como os que não têm esperança. Nesses 25 anos de ministério eu já fiz muitos velórios, dos mais variados tipos. Fazer velório de alguém que viveu nesta vida de maneira inegavelmente cristã. Alguém que viveu para a glória de Deus. Alguém que deixou um testemunho. Eu fiz o velório do pastor que eu sucedi em uma igreja batista. Foi um prazer. Pastor, como assim? Foi. Foi tão edificante ouvir pessoas vindo e dizendo assim: este homem aqui me levou a Jesus. Se eu conheço Jesus, foi por causa desse pastor aqui, ó. Porque ele não tinha frescura. Não era pastor almofadinha de gabinete. Ele ia onde estavam os pecadores. E outros diziam: quando a minha família estava passando necessidade, quem ajudou a minha família foi esse homem aqui. E quando eu fui pregar no velório dele, eu disse: eu não sei se eu estou à altura de falar. Porque o testemunho desse homem fala muito mais alto do que qualquer coisa que eu possa falar neste momento. Ele combateu um bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, ele agradou ao Senhor.
E nós o levamos para o cemitério com alegria. E quando damos as mãos e falamos o Salmo 23, havia lágrimas, mas lágrimas de alegria. Porque o Salmo diz assim: e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A filha desse pastor me abraçou e disse: pastor, muito obrigado. Eu acho que o meu pai foi honrado neste velório que você fez. Por outro lado, já fui em velório onde pessoas viveram do jeito que quiseram e morreram, às vezes, de maneira abjeta. A respeito dessas pessoas, não se podia dizer qual era o destino. Deus sabe. Não cabe a nós. Mas não havia uma palavra de elogio. Havia muita dor. E são esses que Paulo diz: não tem esperança. Mas aqueles que aqui seguem ao Senhor Jesus, que o amam de verdade, vivem em esperança e morrem em esperança. De maneira que suas mortes é como uma travessia. É como se saísse deste ponto e cruzasse um rio e estivesse imediatamente do outro lado. C.S. Lewis disse que quando Deus nos permite dormir em paz e acordar no outro dia, é como se estivéssemos ensaiando para o dia da nossa morte. Pois ainda que possamos morrer com dores, ao fechar os nossos olhos aqui, acordaremos na eternidade. E Paulo sabia disso. Por isso ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Já está reservada uma coroa para mim. Aqui eu perco a cabeça, lá eu ganho uma coroa. Isso é fé. E fé não precisa de evidências, porque se tem evidência, não precisa de fé. E Paulo continua dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos. E essa esperança está fundamentada no fato de que ao terceiro dia Deus ressuscitou Jesus Cristo. E os discípulos foram testemunhas e testemunharam, e nós cremos no testemunho que eles deram. E quem confirma o testemunho é o Espírito Santo que foi derramado em nosso coração. E o que o Espírito nos diz, segundo a palavra, é suficiente. Não precisamos de mais evidências. Pois Jesus disse a Tomé: Tomé, você viu e creu. Mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Somos mais bem-aventurados que Tomé. Porque não tendo visto, cremos. E recebemos o Espírito que diz para nós que Jesus Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Verso 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A grande consolação na crença da ressurreição dos mortos.
Quando nós falamos de ressurreição dos mortos, nós falamos que a nossa alma se desprenderá de nosso corpo por ocasião da morte. Os teólogos têm debatido sobre o destino da alma depois da morte. Se fica dormindo, se está acordada, isso não é o mais interessante, a Bíblia não se preocupa com isso. Há indicações que dão a entender que esta alma continua consciente num lugar chamado paraíso. Não importando isso, o que o texto está dizendo, que o Senhor trará com ele aqueles que dormiram nele. E eles receberão de volta seus corpos. Os mesmos corpos que têm. Só que não serão mais corpos frágeis. Serão corpos semelhantes ao corpo do Cristo ressurreto. E isso Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, objeto de nossa consideração no próximo domingo. Curve sua fronte. Fale com Deus agora. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e tornou possível a nossa ressurreição espiritual. Agora ressuscitados espiritualmente, vivemos neste mundo e estando aqui nós somos suscetíveis à morte física. Nunca mais a morte espiritual. E se a morte nos sobrevier, quando o Senhor vier, pois ele voltará, ele deixou o lenço dobrado dizendo, eu vou voltar. Nós ressuscitaremos para vivermos eternamente com Deus. Este é o evangelho que eu recebi, este é o evangelho que lhes transmito. Creiam no evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Senhor, obrigado pela ressurreição de Jesus. Firme fundamento de nossa ressurreição espiritual e de nossa futura ressurreição corporal. Nossa esperança está totalmente no Senhor. Nós não nos desesperamos como aqueles que não têm fé na ressurreição dos mortos. E não estamos buscando evidências, nossa fé se direciona a Ti, ao Teu caráter, à Tua palavra. E cremos firmemente na palavra anunciada pelos apóstolos. Aqueles que conviveram com o Cristo ressurreto por 40 dias, antes dele ser assunto aos céus. E a nossa fé na Tua palavra nos leva a afirmar que nós podemos tranquilamente confiar a nossa alma, a nossa vida, a nossa eternidade a Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Aguardamos ansiosamente a Tua volta, Senhor, para que os que morreram em Cristo sejam ressuscitados e para que nós sejamos transformados e vivamos para sempre contigo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Assim cremos, em nome de Jesus. Amém.